Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outro caiu sob a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos, ouça. Eu sou André Alves, estamos iniciando mais um Semeando. Seja bem-vindo. E no Semeando de hoje, estamos recebendo aqui, estou honrado em receber mais um homem de Deus, sempre trazendo uma mensagem para semear na tua vida. Então receba. Estamos hoje com o pastor, meu amado amigo pastor, Isso. Leandro Madeira. Olá, gente. É isso? Isso, exatamente. Especialista, isso vai ser difícil de falar, hein? Especialista em psicologia organizacional e do trabalho. E coach de carreira, é isso? Isso. Atuação nisso. Antes de eu fazer a minha provocação para ti, explica pra gente um pouquinho o que é, por exemplo, coach de carreira. A gente ouve muito falar em coach. Muita gente não sabe o que é. Isso. Tem muita gente que não sabe o que é e tem muita gente que acha que sabe o que é, né? E aí acaba banalizando. Gente, coach é uma profissão assim muito nobre, uma profissão assim muito nova também, né? Muito desconhecida principalmente pelos brasileiros. Lá na Europa, Estados Unidos, esses países mais desenvolvidos, eles é uma profissão assim quase que necessária para o desenvolvimento profissional, tanto de empresas como de autônomos e empreendedores, né? Aqui no Brasil muita gente não conhece. O que é o coach, gente? O coach, ele basicamente é um profissional que vai ajudar você a alcançar o seu objetivo. Então ele vai pegar você no estado que você está, com as ideias que você quer, e vai conduzir você através de um processo que a gente chama de processo de coaching, né? E esse processo ele visa algumas sessões, alguns encontros, todos esses encontros ele vai ter o objetivo, a finalidade de levar você a alcançar. Então você é uma pessoa que quer abrir um negócio, um exemplo, né? Você quer abrir um negócio, ou não sabe como, ou até sabe como, mas tem dificuldade, precisa de ajuda, precisa de uma orientação, e o coach ele vai te ajudar nisso. Só que o coach não é um orientador. Ele não vai te dizer, chegar assim, você quer abrir um negócio? Não, faz assim, assim, você abre um negócio. Isso você pode fazer até na internet, né? Verdade. Você pode conversar com uma pessoa, ela te dá. O coach ele vai te ajudar a enfrentar barreiras dentro de você, e te ajudar a levantar ideias, e te ajudar a estruturar um plano de ação, né, sempre com o objetivo de te levar. Então, uma pessoa que quer muito um objetivo, ainda que não seja um negócio, seja, por exemplo, você quer ser promovido no trabalho, você quer, como eu também trabalho, gente, na questão vocacional, você quer descobrir qual é a sua vocação, você quer descobrir que faculdade fazer, enfim, tudo que corresponde à área profissional, à área de carreira, eu como coach ajudo. É claro que o coach ele não tem só a área de carreira, ele tem a área de saúde, a pessoa que quer, por exemplo, ter um físico mais avantajado, uma pessoa que quer praticar esportes, pessoa que... como você, né, por exemplo, né? Existem coaches específicos para isso, que são os personal trainers, né, que fizeram uma especialização em coaching e usam as ferramentas do coach, são algumas ferramentas específicas, e acabam aprimorando já a sua própria experiência como personal, né, para desenvolver a pessoa ali e dar um up aí no desenvolvimento daquilo que a pessoa quer. Então, independente se a pessoa quer um projeto de vida, ou um projeto nos negócios, ou na saúde, existe sempre um coach especialista que vai ajudar você a alcançar aquele objetivo. Entendi. Entendeu? Ok, bacana. Você falou aí de negócios e eu quero já fazer a provocação baseado em mim mesmo, tá? Ok.
Eu sempre gosto de me colocar aqui como vitrine. Há um ano e pouco atrás, eu me empolguei com uma ideia e aluguei um espaço. Sim. Desde mais novo, eu sempre sonhei em ter um espaço para eventos e eu tenho um projeto social. Então eu queria de alguma forma unir tudo isso que eu faço. Tanto projeto social, Sim. que eu faço de coração aberto, quanto poder ganhar a vida, sustentar minha família com um espaço. Certo. E eu fiz o híbrido desse espaço, com esse local. Aluguei esse espaço e comecei a investir, vendi carro, desfiz das coisas que eu tinha de valor, vendi equipamento de vídeo, que eu tinha mais. Os melhores equipamentos foram vendidos, tudo para investir nesse espaço. E aí, depois que o espaço estava quase do jeito que eu idealizei, com um teto bonito, pintado, o piso valorizado, enfim. Depois que eu estava quase fazendo tudo que eu queria fazer, onde eu ia começar não, agora eu posso tentar ganhar alguma coisa aqui. Certo. Veio a crise. Na quarentena, né? Veio a quarentena mundial, onde atingiu de cara o que eu faço, porque se há um espaço para público e a gente não pode ter aglomeração de pessoas, meu espaço está fechado até hoje. O aluguel continua sendo pago, a luz continua sendo paga, as contas continuam sendo pagas e eu até hoje não tive um cheiro de lucro daquele local, muito pelo contrário. Sim. E aí, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, a quarentena ainda não acabou até o dia de hoje. As pessoas estão aí pensando em reabrir comércio e tal, mas a gente sabe que a doença, ela não sabe se você está abrindo comércio ou não, ela está chegando. E as pessoas têm receio, as pessoas não vão fazer festa nessa situação. E aí? O que eu faço? Então, essa questão que você trouxe é até muito interessante, porque é algo inesperado, né? E às vezes a gente se dá conta com algo de inesperado que é só para você, específico. Aconteceu um evento na minha vida que foi inesperado. Nesse caso é um evento inesperado global, né? Regional, não só regional como global. Então, não só afetou você, como também está afetando todo mundo. Então, assim, no meu trabalho de coach, eu vou primeiro ouvir como é que funciona esse coach, né? Vocês que estão vendo aí, vocês vão talvez entender um pouquinho. Como é que funciona? Você traz essa sua questão, infelizmente você teve uma ótima ideia, unir duas coisas que têm a ver uma com a outra, e que desses dois acoplados você poderia desenvolver uma nova metodologia de trabalho unindo duas fontes, né? E elas poderiam andar sozinhas e andar juntas. Ótimo, é uma ideia assim fantástica. E aí você me fez a pergunta, o que fazer? A minha pergunta, aí toda vez que um cliente veio para mim e fala assim, o que fazer nesse momento? Eu volto com uma pergunta retórica. E eu pergunto de volta para você, eu perguntaria de volta para você, o que você poderia fazer? Beleza, você já tem o espaço. Ok, é uma situação adversa? Sim. É uma questão que ninguém está procurando casa de festa? Aí essa é uma pergunta importante também. Será que é verdade, ou até que ponto é verdade que ninguém está procurando uma casa de festa? Porque aí a gente vai trabalhar um pouco de crença. A Vanessa falou, psicóloga, né? Minha esposa, ela falou de crença, né? Ela falou um pouquinho, não entrou nesse assunto, mas ela falou um pouco disso, né? E a pergunta que eu costumo muito trabalhar com os meus clientes é até que ponto é verdade o que nós estamos dizendo? Ou seja, até que ponto essa crise ela vai, de fato, impedir que todas as pessoas estejam buscando festa? Isso é uma pergunta. Sim. Que aí você, como cliente, deveria responder. O coach, gente, ele não dá resposta. A gente sempre tem a gente sempre fala isso, né? Eu, particularmente, sempre falo isso para todos os meus clientes, o seguinte, a resposta está em você. Todas as respostas estão nas pessoas. O coach não está ali para responder. Porque se fosse assim, né, a gente deve falar assim, se a conselho fosse bom, a gente cobrava. Aí fala assim, então o coach faz isso, ele cobra para dar conselho, né? Não, coach não dá conselho.
O coach, se você quiser contratar um coach, ele fala assim, olha, se eu fosse você, gente, péssimo coach. E aí eu voltaria para você, André, dentro do que eu tô falando. O coach não dá conselho, então eu não poderia falar assim, poxa, fecha. Ou então não, continua, vai dar certo. O que eu faço como coach, caminhando com você, é essa pergunta. Será que ninguém está procurando festa? Até que ponto isso é uma verdade? Ponto, isso é uma pergunta que só você vai poder responder. Tá. Aí outras coisas que eu vou perguntando você já se divulgou? Como você já se divulgou? O que você ainda não fez para se divulgar? Ou outra coisa, é possível você usar esse espaço para uma outra coisa até que tudo volte ao normal? Eu posso usar esse espaço para isso ou para aquilo, né? Tem pessoas aí que estão procurando espaço para fazer vídeos de YouTube. Será que esse espaço não poderia servir temporariamente como um estúdio para gravação de vídeos de YouTube? Pô, pode, legal, uma forma de eu conseguir alguma coisa enquanto a crise não acaba, ou a quarentena não acaba, e depois eu starto meu negócio. Isso é uma possibilidade? Aí o cliente diz, não é uma possibilidade. Não, é uma possibilidade. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Gente, o que mais acontece numa sessão de coach é cliente fala assim, caramba, nunca tinha pensado nisso. Né? E isso é o legal do coaching, gente. Isso é o legal, André, do coach. O coach, ele não te dá resposta, mas ele conduz você a identificar e descobrir a própria resposta de você. Então agora, dentro dessa sua questão aí, eu te faço essa pergunta. Será que você pode trabalhar de uma outra forma o seu espaço até que a crise passe? Ou será que você pode divulgar diferente o seu próprio espaço? O que você pode fazer para que você consiga continuar até que tudo passe, a crise passe e o seu projeto comece a avançar? Entendi. Poderoso isso, né? Verdade. Eu, inclusive, quero aproveitar aqui essa deixa. Eu tive uma cliente de coaching e eu gosto muito de citar ela em todos os lugares que eu vou, porque assim, foi todos os clientes que eu tive de coaching tiveram respostas muito boas, mas essa eu assim, tenho um carinho muito especial pelo retorno que ela teve. Ela é uma gerente de banco, do Banco Itaú, e ela é uma gerente tão boa que pegaram ela e botaram uma das piores agências regionais. Ela era de uma agência muito boa e estava dando muitos resultados e tudo mais. E aí o que o pessoal fez? Pegou ela e botou numa das piores agências de uma região, porque eles se dividem em regiões, né? A nível administrativo. E aí botaram ela, e aí ela começou a ter crises, entre aspas, como gerente, porque ela começou a descobrir que a equipe não era unida, que era um falando mal do outro, né? Que era uma competitividade entre eles. Uma pessoa fazia mais do que deveria, a outra não fazia nada. Era uma bagunça, assim. Né? E ela começou a ver, e vocês sabem, não sei se vocês sabem, né? Todo banco é como se fossem vendas, né? E um gerente, o caixa, todos são vendedores. Eles precisam vender. Então não se assuste se você for lá pagar uma conta, a pessoa fala, você não quer fazer isso, não. Quer aumentar o seu limite? Não quer fazer. Porque ele quer vender. O banco é uma grande venda, né, financeira. Então ele quer te vender todos os produtos possíveis e inimagináveis. Então ela precisava vender, a equipe precisava vender para chegar, para crescer. Só que era uma das piores daquele regional, da região. E ela entrou em crise, ela veio justamente com essa demanda. Poxa, o que eu vou fazer? Caramba, como é que eu posso? Meu Deus, tá uma bagunça. E eu fui trabalhando com ela, sessão após sessão. Em questões de grupo, questões individuais, estratégias que para ela desenvolver para melhorar o clima, o ambiente, em como eles poderiam se comportar para poder vender de fato. Enfim, era muita coisa. Só que o interessante, André, é que eu não dei dica nenhuma para ela. Eu só vinha com essas perguntas que você fez. É claro que existem algumas técnicas também, tá, gente? Mas eu vinha só com essas perguntas. Mas e isso? Mas e aquilo? E ela começou a startar. Olha só, depois de 10 sessões, foram 10 encontros que eu fiz com ela, a agência dela passou a ser top 10 regional. Eu não lembro, gente, vou ser sincero, eu não lembro quantas agências compunham a região, mas imagina, a gente tem Itaú, às vezes, do outro lado da rua já tem outro Itaú, né? Sim. Então eu acredito que regional deve ter muitas.
Eu sei que na última sessão ela veio me trazer que saiu um relatório geral, sei o que, do banco, e elogiaram ela, porque ela conseguiu levar a agência dela a top 10 da região. Daí ela estava super feliz que ela conseguiu finalmente administrar todo mundo. E aí eu lembro de ter falado para ela na última sessão assim, e você acha que... Quem fez isso aí? Quem você acha que fez isso aí? Ela, aqui é a sessão, a gente aqui. Eu falei assim, não, eu não fiz nada. Ela me olhou assim, eu falei assim, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi te ajudar através de algumas perguntas. No coach a gente chama de perguntas poderosas. São perguntas poderosas, são perguntas muito precisas que a gente vai fazendo, que vão trazendo toda uma formulação e ali, através dessa formulação, a gente identifica os problemas e a própria pessoa traz as próprias ideias que ela pode ter para solucionar os próprios problemas. Entendi. Consigo entender? Ou fui bem? Foi. Ok? Consegui explicar? Sim. Então vamos lá. Eu posso continuar aqui? Pode. Tem algumas perguntas a respeito disso? Tranquilo. Tá. Então, assim, eu gosto muito de trazer para a Bíblia todo esse contexto, né, gente? Porque eu acho que Deus, ele é não só o fundador do mundo, mas Deus é fundador de todos os conceitos. Não é? Não existe filosofia que não veio antes uma sabedoria lá do alto, né? E que trouxe um entendimento. Então o coach não é diferente. Eu quero que você, se você puder aí, abre a sua Bíblia, onde você estiver. A galera sabe que tem que abrir a Bíblia. Abre a Bíblia então, tá com a Bíblia na mão, abre a Bíblia. Ou então abre o celular, né? Eu às vezes brinco, né? Que hoje a gente está no mundo da tecnologia. Às vezes a gente fala assim, abre a Bíblia. Mas tem gente que nem tá com Bíblia na mão hoje em dia, né? Verdade. Então eu falo, abre o seu celular também, na sua Bíblia aí. Em João capítulo 1, dos versículos 1, 2 e 3, 1 ao 3, nós vemos uma coisa muito linda, que diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ou logos, ou verbo, talvez na sua versão. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha só, aqui fala o quê? Ele está falando da criação. É claro que quando a gente vai ler essa palavra ou esse verbo, está apontando para quem? Para o próprio Jesus Cristo, né? Como se Jesus estivesse com Deus sempre, e ele foi o principal fundador, atributo de Deus para a fundação do mundo, né? Então ele está apontando para Jesus. Só que quando a gente vai no original, lá no hebraico, no grego, hebraico, a gente vai ver a palavra hebraica davar. Essa palavra davar, ela tem o significado de criatividade. Então quando a gente fala de davar, nós estamos falando da palavra criativa de Deus. Então, no princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio é aquele que é o verbo, ou no princípio é o davar. Veio o davar de Deus. E esse davar foi suficiente para criar a terra, segundo o apóstolo João. Então vamos agora lá para Gênesis, só um versículozinho, na verdade 2 versículozinhos. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não está escrito isso aí? E no 3 diz o seguinte, disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Houve luz. Gente, lá no apóstolo João, nós vemos a palavra davar. Aqui nós estamos vendo a palavra o quê? Haja. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que disse Deus. Então, se disse Deus, estava saindo o que dele? O davar, que está especificado lá em João. Então, saiu o davar de Deus. Então, quando a gente fala quando Deus fala haja luz, Deus estava liberando o davar, ou a sua palavra criativa. Então, olha só, preste atenção. Eu não quero entrar aqui em assuntos teológicos, né, gente? A verdade é que aqui, no versículo 2 e 3, a terra não estava sendo criada, estava sendo restaurada. Mas esse é um princípio teológico. Mas eu quero que você se atente para o seguinte. Como é que estava a terra? Como é que estava a terra aí no versículo 2? Sem forma e vazia. Então, Deus criou alguma coisa ruim? Não, mas algum problema aconteceu que fez a terra ficar deformada, fez a terra ficar com problema. A terra estava com muitos problemas, André. A terra estava deformada, a terra estava sem forma e vazia. Você me trouxe a sua questão aí. Você fez todo um planejamento maravilhoso de um negócio poderoso que vai dar certo.
Só que como é que você tá... Como é que estão sendo os seus dias no seu negócio? Sem forma e vazio. Estão sem forma, né? Você não fez uma forma bonitinha? Você criou o seu projeto. Entre o Gênesis versículo 1 e o Gênesis versículo 2, pode ter passado, gente, bilhões e bilhões de anos, né? Então, criou Deus os céus e a terra. Criou o André o seu negócio. E aí veio o coronavírus, o que fez com o negócio? Deixou ele sem forma e vazio. O salão tá vazio, não tá? Tá vazio. Sem forma e vazio. E aí, diante disso, o que Deus ele pode nos dar e já nos deu? É o davar. É a liberação da palavra criativa de Deus que já está conosco. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Deus soprou seu ruar, o seu espírito sobre o homem. Então, quando Deus sopra sobre o homem, ele transfere para o homem seu próprio DNA. Porque a gente não pode respirar perto do outro, né, gente? Por causa do quê? Porque se a gente cuspir na frente do outro, o vírus pode ir para o outro, não é isso? Então, quando Deus soprou sobre o homem, não foi? Cuspe também. Aí vamos conjecturar, né, gente? Claro que a gente está conjecturando, pelo amor de Deus. Mas quando Deus sopra sobre o homem, Deus transfere o seu DNA. Deus transfere o seu ruá, o seu espírito. E também a sua palavra criativa. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que para todo problema que você passa, tem uma palavra criativa de Deus para você enfrentar o seu problema. André, você se prepara, que eu quero liberar sobre sua vida que o ruá de Deus, o davar de Deus vai vir sobre a sua mente. E você vai ter uma criatividade descomunal. E você vai vencer nisso aí. Porque o davar, ele foi liberado sobre você, sobre nós. E sobre vocês também, tá, gente? Se você tem uma questão profissional, uma questão familiar, um problema, uma deformidade em alguma área, eu quero declarar sobre sua vida o davar de Deus. A palavra criativa de Deus que vai ajudar você, vai ser pontual para ajudar você na sua questão particular aí que você está vivendo hoje. Entende? Então, então é que eu estou falando de reinvenção, né? De reinventar. Gente, não dá para você passar por uma crise sem se reinventar. Não tem como. Sabe qual é o nosso mal? A gente quer ser o mesmo sempre, independente das circunstâncias. Né? A vida, vamos imaginar duas linhas, tá? Duas linhas. Aí tá tudo bem na sua vida. Então você tá andando lá em linha, né? Com a vida. Tá andando em linha com a vida. Aí a vida começa a fazer assim, ó. E a gente quer continuar andando em linha. Ah, eu não aceito, eu quero andar em linha. Só que, gente, não dá. Se você continuar sendo o mesmo para enfrentar problemas diferentes, você não vai ter sucesso. Então, se você quer ter sucesso... Querendo resultado diferente, agindo da mesma forma. Da mesma forma. Consegue imaginar isso, né? Não, olha, eu sou assim, sempre fiz isso, 30 anos fazendo isso, vai ter que dar certo dessa forma. Eu nunca vivi uma pandemia. Você já viveu uma pandemia? Então a gente tem que se adaptar. Então o que é reinventar? É recriar. E como é que se recria? Através da criatividade. E Deus já nos encheu de criatividade. Se você quer criatividade, ore a Deus. O Pai, ele vai te dar uma criatividade. Ele vai vir de uma forma pontual e vai ajudar você. Ok? Amém? Então vamos lá. Olha só, gente, quero dar aqui 3 exemplos para ficar bem entendido na Bíblia de pessoas que precisaram se reinventar. Primeiro exemplo é Gideão. Você conhece a história de Gideão? Lá em Juízes capítulo 6, versículo 11, tá dizendo, diz lá, não vou ler não, é para ganhar tempo, mas estava dizendo lá que Gideão estava malhando trigo aonde? Estava malhando trigo no tanque de prensar uvas. Porque ele estava se escondendo dos midianitas. Os midianitas cercaram a cidade, estavam ali roubando tudo que era de Israel. Aí Gideão falou assim, eu vou perder meu trigo para esse povo aí maluco, não. Eu vou fingir que eu estou fazendo outra coisa. Ele foi criativo, não foi? Olha se foi. Então ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Teve criatividade. Outro que teve a criatividade que eu achei assim fantástico, que eu sempre rio quando eu leio, é Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 21, aí abre a sua Bíblia também. 1 Samuel, capítulo 21, versículos 12 e 13. E eu não vou ler também porque é um pouquinho longo, mas ele diz que Davi estava diante do rei de Gate, fugido de Saul. Então ele foge de Saul e se encontra com o rei de Gate. E aí, em algum momento ali da conversa, ele teve a percepção que poderia morrer
Caramba, porque falaram assim pro rei de Gate, esse aí não é o cara que matou 10 milhares? Cuidado com ele, hein? Ele é enviado de Saul para matar todo mundo aqui. E aí Davi, quando percebeu isso, o que Davi fez? Caramba, vou morrer, para onde eu vou? Não dá para fugir, não dá para correr, não dá nem para lutar com esse povo todo. O que eu vou fazer? A única coisa que veio na cabeça dele, a criatividade do céu. Ele se fingiu de louco, gente. Mas foi tão engraçado que a Bíblia diz que ele riscou as portas da cidade e deixava saliva cair assim na barba. Imagina, gente, um homem fino, inteligente, né, que cantava salmos, né, que venceu o gigante, né, o cara assim, de repente até culto, né, babando, riscando as portas da cidade, fingindo que é maluco. Aí sabe o que eu entendo, André? Que tem momento na vida que você tem que se fingir que é maluco. As pessoas podem até dizer que você é maluco, que você está fazendo tudo errado. Que isso? Que negócio é esse que você está fazendo aí? Que negócio é esse? Finge de maluco. Finge de maluco, André. Não dá atenção a esse povo, não. Se quiser, risca a porta da cidade. Ah, tá me chamando de maluco? Então agora que eu vou ser maluco mesmo. Baba. Tem hora que a gente tem que ser maluco. Por quê? Porque se você tem uma convicção daquilo que Deus te chamou, você tem convicção que Deus vai te abençoar com esse negócio de festa, faz uma maluquice. Se veste de palhaço, vai pra rua, sei lá, vai fazer uma... O cara vestido de palhaço lá, nem é crente vestido de palhaço na rua. Então tá bom, aí que eu vou me vestir de palhaço mesmo. Vou fazer um vídeo no YouTube vestido de palhaço. Não sei, né? Mas é uma criatividade que pode vir diante da tua situação. E o terceiro aqui é sobre Jacó, que aí não é tão engraçado assim, mas Jacó, você sabe que ele foi muito roubado por Labão, né? Ele passou uma situação terrível, porque Labão prometeu umas coisas para ele trabalhou anos para Labão, o que aconteceu? Nada. Mão na frente, mão atrás. A única coisa que ele conseguiu é casar com ter dívida. Ele só conseguiu ter dívida, porque ele casou com 2 mulheres e agora tinha que sustentar 2 mulheres sem nada. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha gado, ele não tinha nada. E tinha que sustentar 2 mulheres. O que ele fez? Não, eu vou trabalhar para você, mas me dá as malhadas. Me dá o teu gado ali que vai nascer as ovelhas malhadinhas. Me dá elas. São poucas que nascem, mas me dá, não tem problema não, vai ser um pouquinho. Tá, beleza. O que ele fez? Ele teve uma criatividade divina. E essa criatividade fez com que ele fizesse o quê? Ele raspou bambus, né? E aí botou justamente onde o gado ele bebia e se acasalava. E aí tinha um raspado, um não raspado. Um raspado, ou seja, criou listras, né? Onde ele se acasalava. O que começou a acontecer? Não é que começou a nascer só malhado? Só malhado, só malhado, só malhado. Chega a ser cômico, né? E aí Labão, depois de algum tempo, assim, começou a ver que Jacó estava tendo um montão de ovelha. Ele falou, que é isso? Que negócio é esse? Não, vamos inverter. Eu quero agora as malhadas, fica as branquinhas pra você. Aí ele tirou aquele negócio de lá e aí começou só a nascer branquinha, né? É engraçado, gente, mas foi uma forma de Deus, uma criatividade de Deus para restituir o que Labão roubou, porque foi injusto, né? E aí Deus permitiu-lhe ser beneficiado com isso para justamente ele se dar bem numa situação de crise. Então é isso. Existem situações de crise para todo mundo. Mas existe também a criatividade de Deus para passar por isso. E o coach, gente, aí voltando para o coach, o que o coach faz? O coach, ele é um intermediador, ele é um auxiliador, um ajudador, através de muitas técnicas, tá? E diga-se de passagem, coach não é psicólogo, tá, gente? E isso, inclusive, acabou manchando um pouco aqui no Brasil a imagem de coaching, né? Porque muitos coaches, a não ser que seja um coach também psicólogo, ok, apesar de que eu ainda prefiro separar, mesmo que seja um coach e psicólogo, separar as situações. Mas existem uns coaches emocionais, né, que tem por aí, que eu acho muito perigoso. Se você segue alguém que é um coach emocional, antes de continuar seguindo e dar fé no que ele fala, pergunta se ele é psicólogo. Se não for, gente, não dá muita atenção não, a não ser que a área dele não seja essa, tá? Igual eu, que a minha área é carreira. Então, carreira, eu não entro em nada. Já tive clientes que entraram um viés psicológico no meio da minha sessão? Tive, tá? Mas nessas horas eu tenho um tato para separar. Ok, beleza. Procure seu... Olha, eu percebi isso,
Eu percebi na sua fala isso, é o que eu costumo falar. Percebi na sua fala isso aqui. Se eu for, o que você acha de procurar um psicólogo para levar essa situação para ele ou para ela, tá? E aí a pessoa, não, tudo bem, eu vou procurar sim, acho que vai ser melhor. Mas aí, por uma questão da fala ali, mas não por uma questão do objetivo que a gente vai continuar traçando ali. Sim. Beleza? Então aqui fechando parênteses. Então o coach ele vai ser essa pessoa que vai ajudar você a alcançar esse objetivo. Fiquei claro? Foi muito bom? Beleza? Sensacional. Então, eu queria agora passar um pouquinho, gente, pro como enfrentar essa crise. Eu falei aqui um pouquinho da Bíblia, agora vamos para a prática. Eu tenho algumas dicas para dar para vocês sobre como você pode trazer isso para o seu tempo presente. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer é a respeito de mudar o seu mindset. Mindset, sabe o que é mindset? Quem é essa senhora? O que é mindset? É uma expressão que a gente usa muito no coach. Uma psicóloga norte-americana chamada Carol, né, Dweck, ela lançou um livro chamado Mindset, que ela fala justamente disso. O que é mindset? É uma programação mental. Todos nós temos arquétipos na nossa mente, ou o nosso cérebro ele funciona através de esquemas, ou através de programações, né? E aí, claro que eu não vou entrar nesse viés, porque aí já entraria mais um neuropsicólogo para falar disso. Mas para você entender, esse mindset ele é muito importante. Por quê? Esse mindset ele vai meio que ditar um pouco as suas atitudes. Tem pessoas que não conseguem sair do lugar. Às vezes por traumas psicológicos que precisam ser tratados, mas às vezes por crenças do dia a dia ali mesmo que acabam impedindo ele de sair da situação onde ele está. Por isso que a programação mental é interessante. Essa Carol, essa psicóloga norte-americana, ela fala o seguinte: existem dois tipos de mente, André. Existe a mente fixa e a mente progressiva. Quem são as pessoas que têm mente fixa? Normalmente são aquelas pessoas que não acreditam em si mesmas, né? Tudo ela fala que não dá pra ela. Já pensou em fazer um curso de teclado? Ou tocar teclado? Não, teclado não é pra mim. Então bateria, não, instrumento nenhum é pra mim. Então já pensou em fazer esporte? Não, esporte também não é pra mim. Aí, o que é pra você? Eu acho que nada, acho que eu vou continuar dessa forma mesmo, tá tudo bem. Essas pessoas são pessoas assim que elas não têm abertura pro novo. E essa psicóloga ela fala que são pessoas que não acreditam em si mesmas e possuem o pensamento negativo. Já conheceu, André, alguém que tem pensamento negativo? Tudo pensa negativo? Tudo pensa o lado negro do negócio? Já conheceu gente assim? Vai dar errado. Vai dar errado. Mas tá dando certo, mas espera só que vai dar errado. Fica esperando pra dizer assim. Espera só, calma. Vai dar errado. Né? E elas esperam o momento certo pra falar assim, não te disse? Se der errado, vai falar, não falei que ia dar errado? Quem gosta de ficar perto de pessoas negativas? Gosta de ficar? Gente, eu não gosto nem de puxar conversa, sinceramente, não gosto. Começa com esse negócio de negatividade pra mim, sai fora. Suga energia, né? Você fica fraco emocionalmente, né? Não converse muito com elas, não. Essas pessoas são pessoas de mente fixa. Por quê? Não conseguem alterar a forma de pensar. Não costumam pensar diferente, não querem pensar diferente. E aí, obviamente, fica difícil de você... até um coaching, gente. Eu já tive, infelizmente, eu também tenho que falar o lado negro disso. Eu tive clientes também que não tiveram resultados. Por quê? Não por causa do meu trabalho, mas porque não conseguiram pensar diferente a sessão toda, André. Não conseguiram. Eu levava exercícios, eu levava atividades para ela tentar pensar diferente. Durante essa semana, tenta fazer isso aqui, tenta pensar aquilo ali, escreve isso aqui. E elas não... não fiz. Porque você não fez? Não sei, eu estava meio desanimado, não fiz. E assim, foi até o final das sessões e ela não conseguiu sair dali. E essa é muito difícil. Eu prefiro até não pegar gente assim. Então, se você tem mente fixa, pensa em como você pode mudar isso. Né? E o outro tipo de pessoas são... Isso seria um trabalho... Vamos lá. Pode falar. Todos precisam ter uma chance. Esse tipo de pessoa precisa de um psicólogo. É isso? Essa é a saída? O psicólogo é fundamental. Se ela quer sair disso, né? Porque tem pessoas que têm mente fixa e, de fato, é aquilo ali. Não querem mesmo. Elas pensam daquela forma ali. O melhor trabalho é o de carteira assinada.
trabalho para minha carteira assinada. Ah, não, abrir um negócio é muito arriscado, muito não sei o quê. Negócio é você ter aquele teu salário. Você falar para ela, não, mas olha só, essa pessoa que pensa que carteira assinada é a única solução boa profissional, ela vai conseguir ser uma empresária? Possível. Não vai, né? E se for, vai falir logo, rápido. Porque a crença dela é de que ela é boa para trabalho de carteira assinada. Então, se ela abrir um negócio, vai falir. Se não falir, ela vai dar um jeitinho ali de falir. Vai se sabotar. Seriedade é a responsabilidade. Pra dizer, eu te disse que o melhor negócio é o carteira assinada. Gente, isso é sério. Porque tem pessoas que botam a culpa no Lula, na Dilma, no Bolsonaro, e eu não estou entrando aqui em questões políticas, mas botam a culpa em todo mundo, mas ela mesma só não se olha. Não tem responsabilidade sobre suas ações. E as outras pessoas, gente, que essa psicóloga fala, é mente progressiva, que é o inverso, né? É aquela pessoa que ela é muito focada, é uma pessoa criativa, normalmente quem tem mente progressiva está sempre pensando em algo diferente para colocar. São pessoas que sempre estão abertas a aprender coisas novas. Então se você fala assim, quer aprender um teclado? Caramba, é mesmo? Pô, não, me ensina aí, eu quero aprender também. Então, mas quer aprender fazer bolo? Ah, eu quero também. Nossa, nunca fiz bolo, quero aprender também. São pessoas que são super abertas para tudo, né? Então são pessoas de mente progressiva, sempre pensando para frente, sempre pensando que podem fazer de novo. Fazem a vida valer a pena. Então, pensa aí, você é que tipo de pessoa? Você é progressiva ou você é fixa? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter maturidade de direcionamento. Então como eu posso enfrentar a crise? Ter maturidade de direcionamento, ou seja, até que ponto realmente você quer isso? Ou até que ponto você se preparou para tomar essa decisão? Então, existem algumas coisas aqui, né? Que eu quero trazer. Primeiro, conhecimento de si próprio. Até que ponto você olha para você e fala assim, caramba, eu quero isso. É uma coisa minha. Eu quero de fato isso. Outro ponto é influência. Ou seja, o quanto eu quero ou o quanto estão embutindo isso na minha cabeça. Isso é influência de todo mundo. Gente, isso é extremamente importante, André. Muito. Muito. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, vou abrir uma padaria. Por que abrir uma padaria? Não, porque todo mundo falou pra mim que padaria dá certo. Você não quer abrir padaria porque você quer isso. Você quer abrir porque falaram que é a única coisa que dá certo e que vai lá. Eu te dou até o forno se você abrir. Já viu isso? Quer tanto que você abre que te dá até um negócio pra poder você abrir. Aí você abre por pressão. Você abre, já me deram, né? Pô, me deram forno, me deram... vou abrir uma padaria, né? Vou abrir uma padaria, né? E aí você descobre depois que você nem queria aquilo. Olha só, gente, já deu errado antes de começar. Né? Tem pessoas que fazem faculdade de medicina. Por quê? Porque medicina dá dinheiro. Mas, cara, você consegue ver sangue, cara? Você consegue ver um corpo aberto aí na tua frente? A pessoa perdeu um braço, você consegue ver naturalmente aquilo ali? Não, Deus me livre, eu desmaio. Então, gente, não tem profissão que pague isso. Você pode me oferecer 100 mil reais para eu amputar um braço que eu não vou receber esse dinheiro, não vou. Eu vou desmaiar antes de amputar. Né? Então, é uma profissão que vai dar errado antes de você mesmo começar. Então, esse é um outro ponto. Outra coisa, consciência da necessidade de escolher e decidir. Eu já falei aqui um pouco, né? Ou seja, você tem realmente plena consciência do que você está fazendo, vem de você, e essa decisão ela vai acarretar em alguma coisa que você sabe para onde você vai. Você tem consciência disso, onde você vai se levar dali para frente? Outra coisa é a composição da carreira, início, meio e fim. Tem muitas pessoas, André, que só se preocupam com o início, com o começo. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E pronto, acabou. Não quero saber mais de nada, vou fazer só o início. Aí eu vou abrir uma barbearia, e abre a loja, bota uma cadeira, bota um espelho e pronto. Mas você já pensou como é que vai ser a administração? Você precisa de um contador para o seu negócio? Né? Você já parou para pensar se o lugar é bom? Se vai ter pessoas abertas para isso? Já pensou em como você vai se divulgar? Você já pensou quanto você vai gastar com profissionais, de repente você precisa de um ajudante?
né? Você vai precisar pagar aluguel, quanto é o valor do aluguel. Sabe dizer se você vai conseguir pagar o aluguel, com que você vai arrecadar? O negócio ele é lucrativo? Já fez esse levantamento? A maioria das pessoas não fazem isso. Só sabem que querem abrir, só sabem que querem começar, não sabem como vai terminar. Só que olha só que interessante da Bíblia, Deus é o alfa e o ômega. Deus é o princípio, mas Deus também é o fim. Deus é como um arquiteto, que ele antes de começar a criar você, ele já planejou a sua vida toda. Sabia disso? Deus é como um arquiteto. Então antes, André, de você vir, você contou a história aí pra mim nos bastidores do seu primeiro instrumento, né? Qual o nome? Teclado. Teclado, né? Mas tem um outro negocinho Escaleta, ali. Escaleta, né? Então, Deus te guiou para ter essa escaleta em vez da flauta. Em vez da flauta, é. Mas por quê? Porque Deus já tinha projetado a sua vida. Não, André vai tocar isso aí não. André vai tocar teclado, né? Então Deus já produziu a sua vida antes mesmo de você nascer. Mas quando a gente pensa em carreira, em profissão, em enfrentar crise, a gente pensa nisso? Hoje a gente só pensa em começar. O que você costuma pensar? Quando você abriu seu negócio agora, você só pensou em começar? Nisso que você está pensando em fazer a partir de agora, você só pensou em começar? Como é que está essa estrutura aí? Pensa direitinho, tá? Antes de fato começar, para quem não começou ainda. Alguma coisa quer trazer? Posso continuar? Terceiro ponto, em como você pode enfrentar a crise, é saber administrar o tempo. Existe uma expressão norte-americana que foi liberada por Benjamin Franklin, que é time is money, ou tempo é dinheiro. Muito famosa essa frase, né? Mas por que ele falou isso, gente? Tem alguma coisa errada? Gente, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, não é? Mas o que ele quis dizer é que tempo também é produtividade. Nós vivemos através do tempo. O tempo Cronos, né? Que a gente costuma falar muito aí. Então a gente vive através do tempo. Então o tempo ele é muito importante. Então você precisa saber usar o seu tempo. Se você não sabe usar o seu tempo, dificilmente você vai conseguir chegar em algum lugar profissionalmente. Muito difícil. Por exemplo, tem pessoas que são hoje auxiliares, eu estou tentando pegar o máximo possível de profissões, né? São pessoas que hoje trabalham como escritório, auxiliar de escritório, analista financeiro, trabalham dentro de empresas. Quanto tempo você está trabalhando na empresa? Quanto tempo você está no mesmo cargo? Aí você fala assim, nossa, já estou 5 anos no mesmo cargo. Teve alguma promoção nesse tempo? Não tive nenhuma. Não, mas não tive porque a empresa é isso, a empresa é aquilo. Mas aí, gente, não é a empresa, é você. E eu vou te falar por quê. Porque um profissional não pode ficar parado e fixo no mesmo lugar sempre. Mesmo você estando empregado, você pode, por exemplo, se promover externamente. Você sabia disso? Já parou para pensar nisso? Existem empresas especializadas em headhunter. Já ouviu falar dessa expressão? Headhunter. Headhunter são empresas especializadas em caçar. Hunter é caçar, né? Em caçar profissionais que não estejam desempregados, que estejam trabalhando dentro de empresas. Porque essas empresas entendem que quem está trabalhando é melhor do que quem está desempregado. É claro que não é uma verdade absoluta. Tem muita gente desempregada que é fera. E que tem muita gente empregada que é horrível, né? Que não são bons profissionais. A gente sabe disso. Mas eles entendem o seguinte, os melhores profissionais estão em alguma empresa, então eles são especialistas nisso. Então, gente, você está aí trabalhando, já está 5 anos, já está 3 anos na mesma função, percebeu que a empresa não vai aproveitar você para nada, então vou relaxar, vou fazer... Não, gente, dá o seu melhor. Mas se atualiza, faz cursos de atualização, atualiza o seu currículo, faz cadastro na Cato, nesses sites, né, de emprego. Alguém vai te ver e alguém vai te ligar e falar, poxa, você pode fazer uma entrevista aqui e você vai ter uma oportunidade, de repente, de ganhar mais ou de assumir cargos melhores, mesmo estando trabalhando. Olha só que chique você sair de uma empresa e ir para outra. Isso é muito. Eu tive isso uma vez, para não dizer que eu nunca tive, eu tive essa experiência uma vez, gente, é maravilhoso. Alguém te ligar e falar assim, olha, a gente gostou de você, vem pra cá, vai ganhar mais. Aí você fala assim, caramba, você vai até com um sorriso falar com o gerente, né? E aí você ainda bota a carta assim, ó, eu fiz isso, né? Olha, eu recebi uma proposta assim, 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 tem alguma perspectiva de crescimento aqui nessa empresa? Será que tem alguma promoção para mim? Vocês podem me promover? Se não...
Aí o gerente falou assim, olha, infelizmente a empresa não tem como, eu sei que não tem essa visão e tal. Eu falei assim, olha, então infelizmente eu vou sair. De boa, não foi nada litigioso não, mas saí assim, felicíssima, né? Peguei meu papelzinho lá, pedi demissão, fui para outra empresa, numa situação melhor. Então, assim, para mim foi motivo de muita alegria na época, né? Então você, gente, não precisa ficar parado esperando o seu patrão olhar para você. Dá o seu melhor, mas não deixa de pensar no outro lado, né? Então, e a administração de tempo tem a ver com isso, né? Porque você precisa quantificar melhor o seu tempo. Então, como é que... Vai, pode perguntar. Porque eu acho que a nossa cultura nos atrapalha demais. Tem uma coisa que me incomoda muito. Tem uma palavra muito famosa que é sextou. Sextou, sim. Uma pessoa que admite uma palavra dessa para si, ela está declarando que ela só vive no final de semana. Que ela tem 5 dias de infelicidades e 2 dias, dependendo, 1 dia, de felicidade. Será que a nossa visão de empreender em nós não está defeituosa, não está desfalcada? É como você falou, a pessoa está numa empresa e está feliz por estar ali e não tem nenhuma perspectiva. Certo é que eu acho que o nosso país não abre isso para a gente, sabe? Não nos fornece isso. Mas será que a gente não tem informação suficiente para saber que a gente pode fazer isso, que você está dizendo agora? Será que é tão difícil assim entender que a gente pode empreender em nós mesmos, ainda que esteja empregado num determinado local, mas a gente não pode entender que a gente pode se promover e estar no futuro num lugar melhor? Sim, exatamente isso. Tem algo que eu gosto de falar muito em palestras que eu faço, que eu gosto de dizer que nós somos fornecedores de serviço. Quando a gente fala de fornecedor, você vem o que na sua cabeça? Vem o que na sua cabeça, André? Fornecedor. Alguém que vende alguma coisa? No caso, uma fábrica, Sim, né, que produz alguma coisa, ou serviço, ou um bem, né, e vende, né? E aí a gente fala assim, por exemplo, um dono de uma mercearia, ele vende o quê? Ele vende caixa de leite, ele vende, né, frutas e tudo mais. Aí às vezes a gente fala assim, você tem fermento? Ele fala assim, não, eu tenho que vender, o fornecedor não me entregou, não tem muito disso? Isso. Porque a gente tem um conceito de achar que fornecedor são essas empresas que fazem alguma coisa ou vendem alguma coisa e entregam. Na verdade, fornecedor é todo mundo que fornece alguma coisa. Fornecedor, quando a gente fala de fornecedor, também pode ser tudo aquilo que a gente faz onde a gente está. Então, por exemplo, você trabalha no escritório, você é auxiliar de serviços gerais, ou então você é auxiliar de escritório, ou uma secretária. Aquilo que você está fazendo não é um serviço? Sim. Beleza? Você está sendo pago para dar um serviço, para fazer alguma coisa, não é isso? Então, gente, você é pago para fornecer um serviço. Então você é um fornecedor. Okay. Só que nós não temos esse conceito. Nós fazemos assim, graças a Deus eu consegui um emprego. Aí eles te passam tudo que você tem que fazer no emprego. E aí você começa a trabalhar, né? E aí você vai levando o seu trabalho de acordo com o seu humor, né? Ou com a sua vontade. Isso não é bom, gente. Você precisa pensar o seguinte, eu sou fornecedor. Quando você vai comprar um tênis, você tem o da Nike, o da Adidas, e tem o Xing Ling ali, que tem 2 traços assim, que tem um X assim, às vezes no tênis, né? Quando você olha para isso, o que você imagina? O da Nike é melhor que o que tem X? Ou o X é melhor que tem o da Nike? O que passa primeiro na sua cabeça? O da Nike é melhor, não é? Mas por que o da Nike é melhor? Porque historicamente, né, ao longo dos anos, foi se provado que o tênis da Nike dura bastante, é confortável e tudo mais. É a mesma coisa você como profissional. Se você é um profissional que não trabalha bem ou que não gosta do seu trabalho e você coloca isso no seu dia a dia, você se torna um péssimo fornecedor. E a empresa que paga você para fornecer o serviço, obviamente que ela tem o direito de cortar isso, né? Se eu compro um leite e depois eu descubro que esse leite não é bom, eu não vou mais comprar aquele leite, né? Então, quando a gente pensa no profissional como fornecedor de serviço, a gente muda o conceito do que você estava falando, né? Da sexta-feira, como é que você falou? Sextou, né?
Muda esse conceito, quer dizer, eu não estou trabalhando para ganhar dinheiro, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro para fornecer o melhor que eu posso. E como é que eu forneço o melhor? Como é que eu forneço o melhor serviço? Me atualizando, fazendo cursos de capacitação, fazendo cursos de inglês, língua estrangeira, não só inglês, né, espanhol, enfim, devido ao que você precisa. Mesma coisa o empreendedor. Você vai abrir um salão de festa, o que você vai fazer? Vou procurar o máximo de informações possíveis a nível de festa, a nível de decoração, a nível de buffet. Qual o melhor buffet, qual o melhor design de festa, qual o meu estilo, onde que eu vou entrar. Vou pegar lá na Europa, como é que está sendo a festa lá na Europa, como é que as pessoas estão vendo, classe alta, classe média, classe baixa, como é que é a festa da classe baixa, o que exige para a classe alta, enfim. Você vai fazer toda uma captação de informações para dar o melhor para o seu serviço no seu dia a dia. E isso vai definir quem você vai ser ou quem você não vai ser. Mas aí entra o que você falou do sextou, né? Se você está ansioso pela sexta-feira, obviamente você não vai quiser fazer um curso de capacitação no sábado, vai? Pois é. Porque você... ou então uma especialização na faculdade, um mestrado, porque você vai exigir... Pensar no sextou já denota que está infeliz no trabalho. Exatamente. Já está dizendo que não está fazendo bem, já não está sendo um bom fornecedor. Exatamente. Entendeu? No presente ali. Pelo menos você programou sua mente para esperar sexta-feira. Então são 4 dias esperando um. Então o seu trabalho em resumo é isso. Né? Então isso não é muito legal. Aí eu falei da programação da mente, você já programou sua mente dessa forma. Né? Então eu vi uma vez, há muito tempo atrás, uma chargezinha de uma vaquinha de assim, pessoas jovens e pessoas velhas, profissionais jovens e profissionais velhos. A vaquinha de profissionais jovens está assim, segunda-feira cabisbaixo, aí terça-feira vai melhorar, e sexta-feira tá super animado. E da pessoa já mais avançada de idade, é ao contrário, a segunda-feira tá super animado e vai ficando sexta-feira tá super cansado, né? Isso mostra uma concepção um pouco até de maturidade. O jovem, ele só quer saber do final de semana, então ele começa murcho por quê? Porque ele não queria estar ali. E sexta-feira, que era o dia para ele estar murcho, ele está animado, extremamente animado, porque acabou o trabalho, né? Agora eu vou poder festejar o meu final de semana. E aí a gente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade aí, tá, gente? E aí não adianta você saber administrar o tempo se você tiver uma mentalidade do sextou. Então, mentalidade sextou... não é que você não precisa se alegrar, tá, gente? Eu também gosto muito da sexta-feira, gosto demais da sexta-feira. Mas eu preciso pensar o seguinte, segunda-feira também é bom pra caramba. É o meu trabalho, é o que eu tô fazendo. Tô sustentando, produzindo, deixando legado. Não é motivo de infelicidade, sabe? Ainda que o final de semana seja bom. Isso. Mas o trabalho precisa ser bom também. Precisa ter isso no meu coração. Eu tô produzindo. Eu sou representante, sei lá, eu limpo... o mal da pessoa que faz cafezinho é achar que na empresa ela só faz cafezinho. Isso, gostei desse exemplo. É um erro terrível, então é isso mesmo. Deixa você desenvolver, mas muito bom. É isso mesmo. É isso. Até tem uma história que conta, quando eu estava fazendo faculdade, contaram essa história. Eu não sei se é verdade, gente, ou se é uma história assim fictícia, né? Mas a história que conta é que um grupo de pessoas, de profissionais de uma empresa de consultoria, foi fazer uma consultoria na empresa, na Microsoft. E aí chegou na Microsoft, consultoria, você sabe que eles fazem levantamento de dados, olham projeto, estrutura, processamento, né, processo do dia a dia, uma série de informações para otimizar a empresa, melhorar a empresa. E aí esse pessoal fez um apanhado com todos os profissionais. E aí chegou a vez da mulher do cafezinho. E aí quando chegaram para ela e perguntaram assim, a primeira pergunta que fizeram para ela era o seguinte, qual a sua função? Ela disse qual era a função da copa, né, da cozinha. E aí perguntaram assim para ela, o que você faz no seu dia? Sabe qual foi a resposta dela? Eu faço software. Uau! Olha só que poderoso, né? Ela não falou, eu faço cafezinho. Ela falou, eu faço software. E não é verdade. O que a Microsoft faz? Cafezinho? Você vai, eu vou comprar um café da Microsoft no mercado assim? Né? Então, achei isso fantástico. Por quê? Porque mostrou o espírito dela, né? A vontade dela de estar ali somando. Sabe que faz parte de todo o processo, desde o cafezinho, desde o porteiro até o presidente.
Perfeito. Se não tiver um deles, a máquina não anda, não tem engrenagem. Perfeito. Se falta um dente, não tem engrenagem. Perfeito. E aí eu pergunto para você, você trabalha onde? Trabalha em farmácia, trabalha em loja de biscoito, mas eu pergunto, o que você faz? Pensa aí o que você faz. As pessoas falam assim, eu varro o chão, Tá, mas qual é a visão e a missão da empresa que você trabalha? Muita gente nem sabe isso. Olha, nem sabe. Gente, se você não sabe, já está errado. Você é um profissional que está fornecendo o seu serviço e nem sabe qual é o objetivo disso tudo. Então, se pergunte isso. Então, vamos lá. Administrar o tempo, que é o que a gente está falando aqui. Um dos 3 passos aqui são importantes para você saber administrar melhor o seu tempo. Ajudar. Primeiro é quantificar o como ele é feito atualmente. Então vamos lá, você vai fazer um levantamento de como está sendo o seu dia. De manhã você faz o quê? De tarde você faz o quê? De noite você está fazendo o quê? Aí você fala, na empresa eu faço isso, de manhã isso, de tarde, à noite eu faço isso na minha casa. Levanta isso. Você precisa ter uma noção exata e real do que você faz com o seu tempo. Legal? Feito esse levantamento, você vai para o segundo ponto, que é você descobrir e eliminar os enforcamentos. O que é enforcamento? Enforcamento é aquilo que você faz que não agrega nada, que às vezes até prejudica o seu dia, que não faz bem para você ou que não agrega, enfim, aquilo que está desviando você do que você tem que fazer. É um Globo.com, que eu tô falando Globo.com, porque o que tem de profissional que fica em Globo.com o dia inteiro lendo, olha, é impressionante. Então, o que você faz? Rede social? O que você faz ali que não é bom, que não agrega nada para o seu dia? Você vai levantar isso. Aí você vai descobrir todo o buraco, quanto tempo você tem livre. E você levantando tudo e você sabendo quanto tempo... eu vejo que eu tenho 2 horas livre no dia inteiro. Legal. O que você vai fazer nessas 2 horas, hein? Dormir? Dormir. Agora eu vou poder dormir mais. Se esse é um objetivo seu, legal, você vai dormir 2 horas a mais por dia. Agora, se o seu objetivo for ler tantos livros no ano, legal, aí você tem 2 horas para ler um bom livro. Se o seu objetivo é se qualificar, você tem 2 horas para fazer um curso. 2 horas para você ver vídeos explicativos no YouTube, para se aprimorar, 2 horas para fazer alguma coisa produtiva, dentro daquilo que você quer e entende que é bom para você, tá? E existe um livro, eu quero aqui deixar para você quiser anotar, não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Christian Barbosa, um brasileiro. Christian Barbosa. Ele é autor do livro A Tríade do Tempo. Gente, esse livro é muito bom, fantástico. Comprem esse livro. Eu acho que vocês conseguem até digitalmente, se fizer uma pesquisa. Mas ele tem um canal no YouTube também que fala só sobre produtividade, essas coisas. Christian... Não, o nome do livro. Do livro é Tríade do Tempo. Ele fala que o tempo, basicamente, tá, gente? O livro é enorme. Mas, basicamente, ele diz que o tempo é dividido em 3 esferas. Que é a esfera da circunstancial, a esfera da importância e a esfera do urgente. Que é o... Aí, gente, aí é uma coisa muito complexa. Nos meus processos de coach, eu trabalho um pouco essa dinâmica desse livro, tá? Com você. Eu ajudo você a administrar seu tempo através de umas atividades. Tá? Mas basicamente o que é? A esfera circunstancial é a esfera em que você passa aquilo que eu falei, que não produz nada, que às vezes não é bom para você, ou que você não agrega nada para você. O importante é aquilo que de fato valoriza, que você valoriza, o que é realmente importante para você, que você não vive sem, que é família, que é o seu tempo. E cada um tem uma resposta particular, né? E tem o tempo urgente. O que é o tempo urgente? É tudo aquilo que você não fez no tempo importante e que agora acabou o tempo, você tem que fazer urgente. Você tem que fazer e não faz mais nada além disso. Vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia, de um profissional, por exemplo. É um relatório que o chefe mandou você fazer até sexta-feira, você não fez porque sextou, e aí você não fez, e aí segunda-feira você tinha que fazer outra coisa, você vai ter que ficar segunda-feira fazendo aquilo que você deveria fazer na sexta. Urgente. Ou seja, você acabou com o seu tempo da outra semana. Né? Você já jogou para outra semana um tempo ruim, você já sabe que vai dar problema. No nosso dia a dia, sem ser empresa, por exemplo, você precisar ir às pressas para o hospital porque você estava sentindo uma dorzinha ali, dorzinha, nunca foi ver nada dessa dorzinha, agora aquela dorzinha já é uma mega dor que você já está até preocupado para ser uma coisa séria. E aí você corre para o hospital, corre para a emergência
Isso você vai perder tempo. Esse tempo é o tempo urgente. O que seria tempo importante aí? Você sentiu aquela dorzinha, caramba, vou no médico. É importante, a sua saúde é importante, né? E aí, isso é um mal para todo mundo. O brasileiro tem uma coisa assim terrível com esse negócio, né? Tanto a nível de profissional e quanto a nível de saúde. Nós temos uma cultura bem fraca com relação a isso. Então eu trabalho muito isso na minha sessão de coach, e aí eu faço você descobrir como está o seu tempo. Mas você pode levantar sozinho, tá? Vamos lá. Gente, o quarto ponto. Usar a criatividade. Lembra que eu falei de não dá pra gente fazer a mesma coisa em momentos diferentes? Legal. Então, para você enfrentar a crise, a criatividade ela é meio que necessária. Sabe uma coisa que tem acontecido com muita gente? Pessoas que nunca tiveram habilidade para falar online, estão trabalhando online. Minha esposa mesmo, a Vanessa, psicóloga, não é que ela não tinha habilidade, ela tinha, mas nunca tinha feito, não, ela tinha um atendimento só online, né? Só tinha uma cliente online, só uma, o resto era tudo presencial. Hoje, 100% dela, não é 100%? Ela está aqui atrás, 100% online. Quer dizer, ela teve que desenvolver novas habilidades para atender os clientes, né? Então, em momento de crise, gente, não dá para falar assim, eu só atendo presencial, então vou cancelar meus atendimentos com todos os clientes. Imagina, seria ruim para os clientes, porque eles estão num momento que precisam de ajuda, e seria ruim para ela profissionalmente, porque ela não teria nada para fazer, né? Então, se você não desenvolver criatividade, você não passa por situações de crise. E uma coisa importante que você precisa ter é o seguinte: o que eu preciso fazer e que eu não tenho habilidade para fazer, mas que eu preciso fazer? Você precisa pensar nisso. Então vamos lá, você tem uma lojinha de esquina que agora não pode abrir porque está no lockdown. Ou você abre, quase ninguém está entrando lá, a sua venda caiu lá para baixo, menos da metade. Poxa, é assim mesmo, crise, nossa, que chato, né? Não, que chato não. Faz alguma coisa que você nunca fez, gente. Pega uma pessoa que possa entregar para você e vende online, vende por telefone. Distribui panfleto aí dizendo, agora estamos entregando. E passa a entregar. Se você é uma lanchonete, entra no iFood lá, nos outros. Eu já estava no iFood, mas mesmo assim caiu. O que você pode fazer que você não fazia antes? Quer dizer, será que só iFood é suficiente? Não, cadastra no Uber Eats, cadastra no Rappi, cadastra... E não faz só nisso não, bate de porta em porta, pergunta se as pessoas querem que você entregue alguma coisa para elas. Faz um agrado, manda um chocolate junto com um brinde, alguma coisa criativa, né, para você atrair. Quer dizer, as pessoas não compravam sempre na hamburgueria X, vai comprar na sua, por quê? Porque você está dando uma sobremesa. Às vezes é uma sobremesa que vai te custar R$1, R$2, né, uma trufa, alguma coisa assim, que você mesmo pode fazer para não ter custo, né, mas aí vai fazer que todo mundo daquela outra lá vai sair, vai todo mundo comprar na sua. Quer dizer, mesmo em um momento de crise, você vai estar mantendo suas vendas, né? Ou superando até. Ou superando até. Por exemplo, a casa de festa. Que criatividade que a gente pode ter, André, nesse momento de crise, em casa de festa? O que uma casa de festa pode fazer diferente? O quê? Pensa em alguma coisa. Tem como você fazer festa online? Não, é impossível fazer festa online. É impossível fazer festa online? É impossível para você que nunca viu uma festa online. Mas começa-se a primeira festa online. Aí você vai falar, nossa, não é que é legal esse negócio de festa online? O que seria festa online? Sei lá, gente. Vai lá, grava alguma coisa com a família, faz um especial lá, enfim, não faço ideia, gente. Eu sei que a criatividade ela pode correr solta. Você pode criar até, de repente, um novo serviço que nunca foi visto, jamais visto, mediante aquilo ali, né? Você que trabalha com buffet, você pode entregar em casa, né? Faz festa. Hoje em dia, sabe o que estão fazendo muito? Festas familiares. Hoje em dia estão fazendo muitas festas familiares. Só que festas familiares também exigem o quê? Surpresa. Às vezes tem gente que quer fazer festa familiar, mas quer fazer uma surpresa. Que você pode agregar de surpresa que você pode vender? Você pode agregar... Antigamente tinha aquele carro que fazia festa na rua, né? Mas você pode agregar alguma coisa desse tipo online.
Enfim, eu não sei, gente, mas eu sei que é possível você criar um novo serviço, você desenvolver uma habilidade que você não tinha antes. Outra coisa, observar o que os outros estão fazendo. Não tem nada melhor para você desenvolver sua criatividade do que pegar um pedacinho da ideia do outro. Gente, isso não é pecado, não. A gente acha, não, Deus me livre, a ideia do outro, sai para lá, olho grande. Não, você pode olhar o que o outro... Caramba, tô vendo que aquele rapaz ali que tem uma padaria, fez isso aqui, ó, caramba. Vou pegar a ideia dele. Tô vendo que... Quem de casa de festa... O que as pessoas que têm casa de festa estão fazendo hoje? Será que alguém teve uma ideia que você não teve ainda? Faz uma consulta, gente. Vai, roda pela vizinhança, procura na internet, joga no Google, vê lá nos Estados Unidos, países que já enfrentaram essa crise antes do Brasil, como é que eles passaram pela crise? Como é que eles viveram esse momento? Então, você pode desenvolver sua criatividade com isso, né? Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida de vocês aí? Bota aí na descrição, tá? E o último, gente, para fechar, é fazer um bom plano de ação. Eu preciso falar de plano de ação, porque não dá para falar de carreira, desenvolvimento profissional, não dá para falar de enfrentar crise se não falar de planejamento. O Chiavenato é um dos grandes escritores desse assunto, da administração, sempre dessa linha, né? Então ele desenvolveu no livro Carreira, Você é Aquilo que Faz, do Chiavenato, ele desenvolveu 7 etapas. Ele fala sobre essas 7 etapas de planejamento. Primeiro, prepare seu produto ou serviço. Preparar. Como assim preparar? Você vai pegar as suas experiências, as suas habilidades e vai literalmente preparar. Por exemplo, vamos lá. Você é uma boleira. Você vai pegar o seu produto, legal. Tem muita gente comprando bolo? Tem, mas caiu, legal. O que eu posso agregar? Ou o que eu posso colocar aqui somando? Além de bolo, o que mais eu posso fazer? Ou se eu posso fazer um bolo diferenciado que possa atender nos dias de hoje. Enfim, você vai preparar o seu serviço ou o seu produto. Segundo ponto, você vai realçar os pontos fortes e melhorar os pontos fracos. Como seria realçar pontos fortes? Gente, realçar pontos fortes não é mentir, não. O que muita gente faz em entrevistas de emprego é mentir. É falar o seguinte, quem você é na empresa? Não, eu sou o cara que resolve os problemas, meu gerente sempre contava comigo, eu era o cara. Gente, não faz isso. Você pode realçar os seus pontos fortes sem mentir. E sem ser soberbo, tá, gente? Outra coisa, não fique achando que quem realça ponto forte é soberbo. Porque Jesus realçava os pontos fortes dele. Ele falava, eu sou filho de Deus. Se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser nessa terra, mas eu estou aqui para obedecer ao Pai. Mas Jesus, ele falava, ele era o cara, né? Não tinha essa com Jesus, não. O pessoal fala assim, que dá eles de comer. Jesus é uma multidão. Como assim? Jesus podia falar, não. Mas Jesus não foi metido, não, gente. É quando Jesus falou assim, então vem cá, me dá o que vocês têm aí que eu vou multiplicar. Jesus fez isso, mas Jesus não foi soberbo. Ele sabia o poder dele. Ele sabia que ele tinha fé para fazer a multiplicação de pães e peixes. Isso é soberba? Não, isso é acreditar no seu próprio potencial e saber quem você é. Então Jesus ele não foi soberbo. Jesus ele foi inteligente, porque ele sabia realçar os pontos fortes dele. Então vamos lá. Qual é o seu ponto forte? O que você sabe fazer bem? Por exemplo, você está com uma hamburgueria aí, né? Como você pode realçar os seus pontos fortes na hamburgueria? Não é falar assim, eu tenho uma empresa há 10 anos, que tem muita gente que fala, né? Since desde 1980. Ele abriu semana passada. Semana passada, já bota... Não faz isso, gente. Uma coisa legal que você pode realçar sem precisar mentir é você contar quantos clientes você já teve. Se você já está um bom tempo no mercado, vê aí quantos clientes... Você tem um registrozinho, às vezes tem gente que registra, né? Se você tem como pegar esse apanhado, ótimo. Se você não tem, começa a partir de hoje a contar. Quantos clientes você teve? Sabe por quê? Porque você pode falar assim, mais de 100 clientes satisfeitos. Mais de 1000 clientes... Aí você vai falar com propriedade. Porque de fato você vendeu mais de 1000 sanduíches. Mais de 1000 clientes. Então, gente, isso é legal. Você está realçando os seus pontos bons. E os seus pontos fracos? Você
ajusta, não precisa falar, gente, mas eu sou muito ruim nisso aqui, não precisa falar não. Né? Mas você pode trabalhar eles para melhorar. O outro ponto, 3, é analisar o mercado ou as oportunidades. O que as pessoas estão fazendo? Como as pessoas estão trabalhando nesse tempo de crise? O que elas estão fazendo? Uns estão criando máscaras, né? Outros estão fazendo bolo, outros estão, por exemplo, motoristas de aplicativo, os Uber, né, em 99. O que eles estão fazendo, gente, agora? Gente, sabia que tem motorista de Uber que está entregando comida do iFood? Ué, quase não estão tendo pedido de Uber. O que eles estão fazendo? Eles vão ficar parados? Não. Alguém pediu para entregar um lanche, eu vou entregar. No meu carro mesmo. Eu vou botar o lanche no carro e vou lá entregar. Não é uma forma de resolver o problema de pedidos de transporte? Então, em vez de você pensar, não vou trabalhar de Uber porque não está tendo, você pode pensar, eu posso entregar lanche além de corrida. Então, é você, de fato, analisar o mercado, o que estão fazendo, para eu também entrar nessas jogadas aí. Tá? Outra coisa, eu não tenho carro, também não estou trabalhando de Uber, precisei entregar o meu carro. As pessoas estão entregando de bicicleta. Já viu isso? Já. Eu acho fantástico isso. Nossa, a caloria que eles devem queimar ali por dia deve ser impressionante. Porque eles andam de bicicleta para o Mé, do Mé para Tijuca, da Tijuca para Benfica, e vão e não tem gasolina, gente. Olha só que coisa boa. É 100% de lucro. E saudável. E saudável. Então você não precisa pagar academia, aqueles R$100 de academia já não precisa pagar mais. Já tá na bicicleta ali o dia inteiro. Olha que coisa boa. Deus é bom, tá vendo? E o outro ponto, o 4, verifique o que o mercado... isso eu já falei agora, verifique o que o mercado está demandando, acabei de falar. O ponto 5, apresente seu produto ou serviço com objetividade e segurança. É aquela pessoa que sabe o que faz, né? É aquela pessoa que sabe o que está fazendo, trabalha bem e, eu decidi abrir uma padaria, então você vai fazer bem aquilo ali. Eu decidi trabalhar de Uber, então você vai trabalhar bem de Uber, você não vai enrolar as pessoas, né? O ponto 6 é verificar os concorrentes, ou seja, será que isso aqui que eu estou fazendo tem demanda para isso? Como é que está o mercado a nível de concorrência? Né? Tanto a nível de empreendedorismo, gente, quanto a nível de profissional autônomo, mas também profissional formal. Porque, por exemplo, você é secretária, mas como é que estão as secretárias por aí? Que são suas concorrentes. Elas sabem falar só inglês? Bilíngues, trilíngues? Você é o quê? Você sabe falar inglês? Você é bilíngue? Você é trilíngue? Como é que você está a nível disso? Você está preparado para concorrer com eles? Com elas? Né? Então, isso você precisa colocar no planejamento. E o último ponto, o 7º. Venda o seu produto com postura, linguagem e pontualidade. Se você não for pontual naquilo que você está fazendo, esquece. As pessoas já vão associar que você não é bom. É verdade. Não é verdade? Outra coisa, você é empresário, você quer contratar funcionários, tome cuidado. Não contrate qualquer pessoa. Ou então, se quiser, treine bem elas. Porque o funcionário, ele é o crachá da sua empresa, ele é a porta de entrada. Se ele não for pontual, se ele não tiver uma boa linguagem, uma boa postura, automaticamente as pessoas vão associar a sua empresa à imagem daquele profissional. Isso é seríssimo. Né? É você ligar querendo reclamar da sua conta de luz, a pessoa atender e xingar você, porque você reclamou que deu problema. Né? Você não quer isso. A pessoa te xingou, você vai processar a pessoa? Você vai processar a empresa, porque ela é diretamente a imagem da sua empresa. Né? Então, pense nisso, no seu planejamento também como profissional formal. Né? Como é que você vai vender isso? Como é que um profissional formal vende, gente? Como é que vende, André? A primeira coisa é o currículo. Se você não tiver um bom currículo, você já começou a vender errado. Por quê? As empresas vão olhar o teu currículo, se não tiver bom, por melhor que você seja, mais experiência que você tenha, você não vai conseguir ser chamado para as empresas, porque a primeira coisa que elas querem ver é quem você é no papel. Se o papel não estiver bom, gente, eu faço essa análise também. Muitos currículos que eu peguei, André, muitos, horríveis. Inclusive, de uma outra cliente que eu tive, eu peguei para formular o currículo dela, que ela estava querendo se recolocar como gestora de departamento pessoal. E já estava meses tentando, não conseguia. Quando eu olhei o currículo dela,
Nossa, horrível. Nem eu contrataria ela. E olha que eu vi que ela era uma ótima profissional. Mas eu não contrataria, porque não tinha nada ali. Eu formulei de 0 a 100 o currículo dela. Ela foi chamada em menos de um mês. Não, um mês e meio, mais ou menos. Depois que a gente formulou o currículo. Né? Antes mesmo das sessões terminarem, ela já estava empregada. Né? Impressionante, mas eu não fiz nada. Né? Era tudo dela. As habilidades eram todas dela. O que eu fiz foi ajustar para ela vender a sua função muito bem. Então isso precisa entrar no seu planejamento também. Gente, eu fecho com esse ponto. Eu sei que eu falei muito, mas espero ter ajudado bastante aí. Semeou com esses muito. Pontos. Semeou muito. Catucou onde tinha que catucar. Exortou onde tinha que exortar. Eu acho que a gente tem realmente que aprender como filhos do rei. E isso é uma plenitude. Às vezes a pessoa é muito filho do rei quando está dentro do templo e na sua vida secular, como se pudesse ter essa separação, né? Que eu não faço muita... deveria ter. Enfim. E aí na vida secular é outra coisa, e na igreja é filha do rei, mas na vida secular é um desastre. Então, eu acho que aprendemos muito hoje. Quero te agradecer por ter semeado e com certeza vai dar fruto a 100 por 1. Eu creio que vai. Eu creio nisso. Creio nisso, em nome de Jesus. Agradeço, amado pastor, por estar aqui. Especialista em psicologia organizacional e do trabalho. E coach de carreira. Como é que a gente te acha? Precisar te achar. Gente, se vocês puderem, me sigam lá no meu Instagram, Leandro S. Madeira. Leandro S. Madeira, me segue lá, me procura lá se vocês quiserem. Eu faço atendimento de coaching tanto individual quanto em grupo. Inclusive agora eu estou lançando mais uma turma. Eu preciso aí mais ou menos entre 6 e 10 pessoas, não pode ser mais de 10. E de preferência não menos de 6, porque a gente troca, existe uma troca ali de situações, é bem legal. Então se você estiver interessado em participar, eu estou lançando de uma forma mais sintética, tá? Seriam só 4 sessões, então mais curto, normalmente são 8. Eu faço em 4 porque eu vou ouvir você, é mais social, tá, gente? Valor social e mais objetivo, mais pé na porta, vamos dizer assim, né? E ali a gente vai trabalhar algumas questões, vou ouvir você e ajudar vocês naquilo que vocês puderem. Então eu trabalho com coaching em grupo ou individual, tudo para ajudar vocês a desenvolver carreira. Então se você me chamar lá no meu Instagram, Leandro S. Madeira, eu vou te responder, ou no meu e-mail, do meu Gmail, que é Leandro S. Madeira, também mesma coisa, Leandro S. Madeira, @gmail.com. Ok. Tá dado o recado. Muito obrigado, tá, pela oportunidade. Obrigado, Deus abençoe pastor. vocês. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham sido alimentados. Espero que a semente dê frutos na vida de vocês. Tenho certeza que vai dar na minha. Na sua, com certeza, já está dando. Em nome de Jesus. E até o próximo Semeando. Grande abraço.